acesso em direto da Event Point aqui no nosso Facebook. Eu hoje tenho dois convidados também, a quem queria agradecer o terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, o Jorge Vinha da Silva e o Miguel Neves. E o desafio para hoje é falarmos um bocadinho sobre a participação em associações internacionais, enfim, de profissionais dos eventos e o modo como estas associações podem ter um papel a desempenhar na crise que vivemos hoje em dia. Antes de irmos à conversa propriamente dita, eu gostava de fazer aqui um parênteses muito breve para dizer que hoje lançamos a nossa edição 34, com um cariz um bocadinho diferente, porque as circunstâncias também são extraordinárias e, portanto, nós optamos por fazer esta edição apenas num formato digital. E ela está acessível gratuitamente a todos os que queiram consultá-la, aceder a ela. Em rodapé está a passar o endereço URL onde podem encontrar o acesso a essa nossa edição 34, portanto são bem-vindos, consultem-na, vejam-na e espero que gostem, evidentemente. E agora sim a nossa conversa, e eu começava por, enfim, uma pergunta talvez demasiado óbvia, mas eu gostava de perceber qual foi a primeira associação a que pertenceram. Jorge, quer começar? Bem, sim, antes de mais, boa tarde ao Rui e obrigado à Event Point. Olá, Miguel. E muito obrigado por este convite. Acho que é importante, enquanto estamos todos nesta clausura forçada, mantermos, eu acho que das coisas mais positivas é conseguirmos manter, através destas plataformas, o contacto, a troca de ideias, não só no nosso negócio, mas para termos uma perspectiva global e, acima de tudo, para estarmos a par também de tudo o que está acontecendo no mundo, porque este, infelizmente, é um problema que afeta o mundo de uma forma transversal, alguns numa fase ou com uma fase mais gravosa do que outros, e isso é, de facto, uma das coisas muito positivas que retiro de tudo isto. Curiosamente, a primeira associação neste negócio a que pertencemos e a que pertenci de forma ativa não é a associação que estou aqui hoje a representar. Nós, Altice Arena, temos duas vertentes do negócio, a vertente do turismo de negócios, que é tremendamente importante, mas também toda a vertente de entretenimento. E, portanto, nós somos membros fundadores da EAA, a Associação Europeia de Arenas. Eu também faço parte do board dessa associação e essa foi a primeira associação a que pertencemos a nível internacional e depois, uns anos mais tarde, integrando a ICA e toda a dinâmica do turismo de negócios. Certo. Miguel. Olá, boa tarde a todos. A minha resposta é relativamente fácil, porque eu sou o MPI, Meeting Professionals International, que estou um pouco a representar hoje. É a única associação profissional de que eu fiz parte desde estudante em 2007, quando estive a estudar em Inglaterra, na Universidade de Westminster. A certa altura deram-me um papel que dizia que eu era membro da MPI, fazia parte, digamos, quando entrávamos para aquele curso. E a partir daí foi um bocado aprender o que era a MPI e voluntariar e fazer várias coisas, e depois foi um trajeto todo. Já fui membro de outras associações, mas como tenho tido uma participação bastante profunda, digamos, na MPI, sinto que consigo ser melhor sendo só membro de uma associação. Não é que tenho nada contra as outras associações, mas prefiro ser só membro de ir a fundo nessa associação em vez de estar a dispersar um pouco. Conheço muita gente que são membros de 5 ou 6 associações e começa a ser um pouco difícil, digamos, tirar partido de ser membro das associações. E eu creio que logo aqui à partida há uma certa divergência, porque o Jorge representa, neste caso, o capítulo ibérico da ICA, cujo board faz parte, e é uma associação que representa empresas, instituições, enquanto que o Miguel pertence à MPI, que representa pessoas individualmente. Estou certo? É mesmo assim?
Correto, é. Tem a ver com qualquer coisa com os estatutos da MPI, eu não sei exatamente coisa, mas acho que nos Estados Unidos há uma grande diferença entre as associações que são membros individuais e as que são corporate membership, né? E é correto. Okay, muito bem. E sentem que aquela imagem que nós temos muitas das vezes de que os portugueses são pouco interventivos, ou participam pouco na vida das associações, ou estão pouco disponíveis para a vida associativa, corresponde à realidade ou é um certo preconceito que se instalou entre nós? Jorge? Bem, eu acho que varia de caso para caso. Falando concretamente de Portugal, acho que há uma distinção. Há uma atuação dos portugueses que operam em Portugal, mas há muitos portugueses espalhados pelo mundo. O Miguel é um exemplo que tem uma atividade muito intensa nas associações. Eu acho que, de facto, em Portugal tem existido um problema de militância ao longo dos anos, e acho que todos temos acompanhado isso. Por vezes, as organizações estão mais centradas na atividade comercial com resultados imediatos. E pertencer a uma associação é muito mais do que isso, ou seja, é algo que se pode tratar paralelamente, mas, acima de tudo, o que interessa é trabalhar nas bases que sustentam a própria indústria em cada mercado e em cada destino. E, de facto, isso é tremendamente importante para que a prazo seja possível criar um efeito de alavanca que vai acabar por potenciar o negócio nesse mesmo mercado, nesse mesmo destino e, consequentemente, para cada uma dessas empresas. E é isso um pouco que me levou a vir e encarar este desafio da ICA para que seja mais um canal de contributo para todo o setor do turismo de forma transversal e especificamente para o turismo de negócios. E vejo isso de uma forma muito clara, como referi no início, provavelmente por ser também uma associação mais pequena, se calhar e por esse facto com maior agilidade em alguns assuntos, vejo isso na Associação Europeia de Arenas, onde, através de uma associação em que hoje em dia somos 37 membros de 25 países na Europa, representando as major arenas em todos os países da Europa, conseguimos estar sentados ao nível da Comissão Europeia no Advisory Board para a área do entretenimento e para a área do desporto. Isso seria uma situação impossível de conseguir numa atuação de standalone. Portanto, é impossível se eu, enquanto Altice Arena, me quiser dirigir à União, à Comissão Europeia, fosse ser encaminhado para os meus representantes, que são os deputados portugueses. Como associação europeia, nós conseguimos subir na cadeia de valor e conseguimos estar no Advisory Board, com um lugar em cada uma dessas comissões, antes sequer dos assuntos depois serem transformados em diretivas por cada um dos países. E, portanto, conseguimos ter uma palavra a dizer no que é a evolução também da nossa indústria. E este eu acho que é um exemplo muito feliz para, em poucas palavras, explicar também, porque é uma pergunta que me fazem muitas vezes, qual é o output, qual é o resultado da participação. Este é um exemplo muito prático, eu gosto de dar exemplos práticos porque são mais facilmente entendíveis, mas é um exemplo muito prático da atuação de uma associação no seu setor e no seu mercado potencial. Miguel, como é ver então esta questão dos portugueses e da vida associativa que cultivamos? Isto é uma pergunta boa para um bom jantar e para um bom copo de vinho, acho eu, mas o que eu vejo um bocadinho de fora é que os países são diferentes e as culturas são diferentes. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, talvez por não haver tanto apoio governamental, como temos aquela coisa que as pessoas têm que ter o seu próprio, não têm apoio médico, por exemplo, têm que ter o seu próprio seguro, etc. Acho que esta coisa de associações e de associativismo é fundamental,
porque as pessoas precisam de um apoio, precisam de sentir que fazem parte de uma indústria maior. E acho que em Portugal e na Europa, como quase todos os países têm mais apoios, ou pelo menos a segurança social é um bocadinho mais generosa nesse aspecto, penso que talvez não haja tanta força profissional tanto para empurrar as pessoas a fazerem parte das associações. Isto é um comentário meu das minhas observações, porque eu noto, por exemplo, aqui na Dinamarca a cultura é bastante diferente, que eu estou em Copenhaga, e sei que cá faz parte da vida, mesmo nos meios mais rurais, fazer parte de várias associações, seja do prédio, seja de um desporto, de um hobby, seja do que é que for, quase todas as pessoas fazem parte das associações. Portanto, esta ideia de fazer parte de uma associação profissional faz parte da cultura cá e acho que em Portugal não há tanto isso. Eu estou a falar um bocadinho de uma forma externa, não sei se concordam comigo, mas pelo que eu percebo, as associações em Portugal, não são tão normais. Acho que não é qualquer pessoa que de repente faz parte de uma associação assim, de repente. E talvez tenha a ver um pouco mais com a cultura, talvez obras de caridade, coisas assim, sejam mais normais neste formato de associação. Portanto, para mim é uma coisa cultural, ou pelo menos a parte cultural tem muito a ver com isso. Mas há exceções, claro, e acho que há muitos bons exemplos em Portugal e como eu, portugueses que estão cá fora, que também sentem que é uma coisa que fortalece o nosso trabalho. E como o Jorge estava a dizer, acho que eu consigo fazer coisas como membros da MPI que não posso ou não consigo fazer individualmente, ou mesmo quando faço parte de uma empresa, como fazia parte da IMEX, que é uma empresa grande, mesmo assim há coisas que eu consigo fazer com o chapéu, como se diz, da MPI, que eu não consigo fazer com o chapéu da IMEX. Portanto, acho que há muita força em fazer parte de uma associação e de juntar pessoas à volta do movimento. Uhum. Por exemplo, é possível dar um exemplo de coisas que é possível fazer com o tal chapéu de uma associação e que isoladamente serão mais difíceis de atingir? Eu, pelo menos, na minha ver, a experiência que eu ganhei sendo parte do board da MPI é fantástica, porque eu frequentemente tenho reuniões, tenho eventos, tenho acontecimentos que faço com pessoas que seriam meus competidores ou com pessoas que eu não teria facilmente acesso a elas no meu trabalho normal. E como uma associação, a ideia também é um pouco juntar-se à volta do movimento ou de uma questão e fazer força à volta disso. E acho que como associação podemos fazer coisas que não conseguimos fazer no nosso ambiente profissional normal. Uhum. Pensando agora neste flagelo ou nesta pandemia com que estamos a lidar e olhando para o caso interno em Portugal, percebemos que, por exemplo, uma das associações ligadas à esfera dos eventos, que é a APCAT, teve um impulso em termos de vitalidade, ganhou uma visibilidade e uma relevância muito maiores do que anteriormente. Isto pode também extrapolar-se para o caso das grandes associações internacionais, como aquelas que representam os dois aqui, ou seja, o que eu quero dizer é se também estas associações, neste contexto atual que vivemos de crise, estão a ganhar uma relevância maior. Jorge. Ok, estava aqui na pausa para ver quem é que começava. Não, esse é um excelente exemplo que o Rui deu da APCAT, que certamente cresceu nos últimos tempos o número de associados e a importância, a relevância que tem tido, tem sido de facto grande, e é um exemplo, seja a Altice Arena ou qualquer outro player em Portugal, e como o Miguel referiu bem, nós individualmente não temos acesso a determinados fóruns. Portanto, a APCAT é que vai representar o setor e as associações é que vão representar os diferentes setores, agora nesta situação do Covid-19, e bem, de forma legítima, portanto, junto das entidades oficiais, seja o Turismo de Portugal, sejam as reuniões com o Governo, porque não faria sentido, obviamente, e é assim em todos os países, que sem prejuízo de reuniões que possam acontecer, as decisões são tomadas, portanto, coletivamente. E cabe a cada uma das entidades, portanto, fazer ouvir a sua voz junto da respectiva associação para que as suas opiniões, as suas sugestões possam chegar aos fóruns de decisão e, portanto, seja possível dessa forma influenciar e opinar sobre os variados assuntos. Eu estava aqui a espreitar
os comentários no Facebook, e acho que o que o Rui estava a dizer vai de encontro a esta pergunta, e é a opinião que eu tenho da Cláudia, porque estava a perguntar sobre o papel das associações no pós. Eu acho, obviamente, que no durante... Desculpe, Jorge, eu peço desculpa de interromper, eu ainda estou no durante. Ok. Não, mas isto enquanto só para... estão a acontecer, Sim. o que é que a ICA, por exemplo, pode fazer? Que papel é que pode assumir, não é? Não, o que eu acho que é extremamente relevante vai um pouco, e teremos a oportunidade então mais à frente de falar no pós, mas eu acho que, sem prejuízo do que as associações podem fazer já no imediato, no durante, eu vejo o papel de maior relevância no pós. E porquê é que digo isto? Porque é tremendamente importante o que estamos a fazer já na ICA e na Associação de Arenas, que é o acompanhamento online e em tempo real da evolução em cada mercado e em cada país. E como os países, portanto, esta pandemia não está a afetar de forma uniforme no tempo todas as geografias, por exemplo, dando o caso de Portugal, que fomos dos últimos, se quiser, a ser afetados, e, portanto, previsivelmente também vamos ser dos últimos a sair da situação. Isso tem aqui uma vantagem tremenda do ponto de vista das associações internacionais, que é poder beber de todo um conhecimento coletivo e de uma série de medidas que vão ser tomadas em cada um dos mercados e que podem, de facto, ajudar-nos no processo de recuperação. Dando um exemplo muito prático, nas duas associações, e, portanto, no caso da EA e no caso da ICA, já estamos a preparar, se quiser, um statement conjunto para o pós. Obviamente temos ainda aqui um gap de semanas para que isso seja possível, mas há países que neste momento já estão a definir as fases de recuperação, ou seja, quais são as atividades e os setores de atividade económica que vão progressivamente começar a operar e em que período isso vai acontecer. Portanto, o que as associações podem ser de enorme ajuda. Um outro pequeno exemplo, antes de passar a palavra ao Miguel, tem a ver com as medidas de apoio. É muito importante para que depois que as associações locais em cada país possam também tentar influenciar o poder decisório e político no seu respectivo país, que tenham um conhecimento pleno de tudo o que está a ser feito nos outros mercados e nos outros países relativamente ao seu setor. E, portanto, as associações são um veículo primordial e de excelência para fazer chegar essa informação. E, portanto, podemos ter acesso a esse benchmark de tudo o que está a acontecer, nomeadamente no espaço europeu. Miguel, também é um bocadinho essa partilha de informação e de conhecimento que se nota do lado da MPI? Sim, sem dúvida. Acho que, pronto, tentar apoiar os membros o máximo possível, e acho que isso parte também por tentar que os membros sejam unidos e que consigam partilhar informações entre eles e ajudar uns aos outros. Acho que é super importante. Claro que também há a parte de ser uma voz da indústria, tanto com os governos como com os mídia. É muito importante que, não sei, diz-me tu, Luís, Rui, se precisares de um comentário, não é? Se calhar mais rápido vais ao board da MPI ou da ICA pedir um comentário do que se não houvesse esse coisa, não é? E, portanto, é bastante importante. Bem, depois há coisas mais práticas, como os cursos online e recursos de cada das associações, que muitas delas liberaram ou facilitaram, tal como vocês também, gratuitamente, coisas assim. São pequenas ajudas, mas nesta altura em que está toda a gente em casa e que está toda a gente um pouco a tentar perceber o que é que pode fazer a seguir, acho que ajuda, e também é uma maneira de tentar ajudar os membros. Até algumas associações, incluindo a MPI, também estão a relaxar um pouco o pagamento dos FIIs e tentar ajudar os membros para tentar ficar membros e ajudar ao máximo. É uma altura difícil para todas as associações, também têm que olhar para o seu cash flow e ver se conseguem sobreviver
dando essas ajudas ou podendo ser solidários assim. Mas acho que tem um papel importante. Não acho que devem, de maneira alguma, substituir o governos, digamos, as instruções médicas e de segurança que dão. Acho que não é o papel das associações, mas em termos de apoio profissional, acho que é uma altura muito importante e esperemos que estamos a fazer isso. Uhum. E procurando então agora desenvolver um bocadinho mais essa ideia do pós-crise, e procurando esmiuçar um pouco mais qual é que pode ser o papel destas associações. De facto, a Cláudia Sousa falava nessa questão. É possível que estas associações possam, por exemplo, produzir guidelines, diretrizes sobre, enfim, o modo como vamos atuar nesta esfera dos eventos daqui para a frente? Não, isso certamente. Eu estou inteiramente de acordo com o Miguel. O papel das associações, até porque não temos conhecimento científico para isso, não é substituir aos organismos de saúde ou às decisões dos governos, mas podemos e devemos ser proativos. E o ser proativo é, antes das decisões serem tomadas, partilhar os nossos pontos de vista, nomeadamente sobre as condições em que a retoma deverá ser feita, nomeadamente no nosso setor do turismo, e dar sugestões construtivas para que as medidas que venham a ser tomadas, o que é uma preocupação legítima e natural de qualquer país neste momento e qualquer governo, que é, depois de resolvida a questão da saúde, o impacto económico de toda esta crise. E, portanto, colaborar construtivamente. Eu penso que o peso é muito mais relevante. Obviamente, todos nós teremos a nossa opinião em Portugal, mas se nós conseguirmos partilhar com o poder decisório o que é o benchmark e as medidas já foram tomadas em países que, neste momento, estão em fases mais avançadas que o nosso, e, portanto, como estamos a falar de uma pandemia, a fase da recuperação passa muito por experiência e teste, ou seja, há um primeiro período de reabertura da economia, se assim podemos chamar, e se as coisas correrem bem, vai-se passar ao segundo, ao terceiro, e em alguns países ao quarto, que já estão a definir 4 períodos para essa reintegração formal. E teste porquê? Porque à medida que os resultados vão sendo conhecidos em cada uma dessas fases, provavelmente será necessário fazer alguns ajustes. Como eu disse no início, nós vamos ter a vantagem de termos muitos países na Europa que vão passar por essas fases primeiro do que nós e, portanto, podemos beber desse conhecimento. Parece-me, assim, completamente natural que, através da colaboração das associações internacionais, em colaboração com as associações locais, façamos chegar essas informações para que elas sejam partilhadas também com o poder, neste caso, pelo nosso governo e pelas autoridades sanitárias. E, portanto, isso é um contributo altamente positivo que as associações, e por isso eu referi há pouco, que as associações podem ter no período da retoma. Como o Miguel disse muito bem, nesta fase prende-se muito com esse trabalho de back-office, de recolha, de preparação de informação e, simultaneamente, também 2 aspectos que estão a ser avaliados provavelmente em todas as associações, tem a ver com as questões das dificuldades económicas que potencialmente toda a gente está a ser afetada, seja uma associação de profissionais ou de entidades, empresas, e, portanto, com a questão dos pagamentos, a própria sustentabilidade financeira das próprias associações, e neste momento em que as pessoas, infelizmente para todos nós, estão confinadas no seu domicílio, portanto, apostar muito nas ações de formação, que no caso da ICA têm sido praticamente diárias, e também ao nível do capítulo ibérico estamos a preparar algumas ações especificamente para os nossos associados ibéricos, que posso depois desenvolver um pouco mais à frente. Muito bem. Miguel, um comentário então ao pós-crise. Sim, acho que pós-crise vai ser super importante esta ideia de manter-nos unidos e de termos apoios de várias pessoas no setor. Acho que as associações são muito importantes para isso. Mas acho que há coisas práticas. Houve aqui um comentário que eu vi no Facebook, que também já vi noutros sítios, e acho que é muito interessante.
o comentário de como é que vão ser as reuniões num período pós-Covid-19. Será que, eu já vi pelo menos alguns venues, eu não sei se é o caso do Jorge, começar a pensar em reduzir o número de pessoas que podem estar numa sala ao mesmo tempo. Por exemplo, temos uma sala que neste momento está, digamos, divulgada para 50 pessoas em formato escola, e se calhar no tal período 2 ou período 3, em que começamos a ter reuniões, mas não num formato normal, se calhar só podemos ter 25 ou 20, não sei. Isto são coisas que não estou a dar números exatos, mas sei que são coisas que papel importante das associações nessa altura, tentar definir, ok, temos que fazer reuniões de uma maneira diferente nesta fase, como é que isso vai ser, e vamos estabelecer aqui uns guidelines que acho que são muito úteis para todas as pessoas na indústria. Portanto, temos que preparar-nos ao máximo para ser produtivos ao máximo nessa fase, porque é uma altura em que esperemos que as reuniões vão começar a acontecer num modo devagarinho, a começar a incrementar aos poucos, e esperemos fazer parte dessa solução, não é? Certo. E, portanto, aqui parece-vos que é possível que o setor, enfim, promova uma autorregulação numa série de parâmetros, em vez de esperar que esses parâmetros sejam impostos? Não, eu acho sinceramente que eles vão acabar por ser impostos, não há outra forma. O assunto é sério demais, e é engraçado que ainda ontem, e gosto acima de tudo de analisar todas as opiniões, mas de facto a nossa indústria, se olharmos para ela de uma forma transversal, depende de dois fatores principais, que é a confiança e a interação entre as pessoas. Ou seja, duas das coisas mais afetadas com esta pandemia do Covid-19. Portanto, é impossível não considerar os impactos enormes que tudo isto vai ter. Agora, cabe-nos a nós, podemos sempre olhar para o copo meio vazio, eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio, porque é isso que nós podemos controlar, quer dizer, nenhum de nós neste momento pode fazer muito mais do que estar no isolamento e a contribuir positivamente para algo que, tendo um contágio muito fácil e um crescimento exponencial, não teríamos mesmo outra solução. Temos é que já estar focados como é que ativamente vamos contribuir para a recuperação da nossa indústria em termos globais. E isso passa por sermos ativos, e o setor dos eventos tem demonstrado sempre essa proatividade, que é, antes das decisões estarem tomadas, pelo menos fazer chegar a nossa opinião em termos de medidas. E há muitas coisas, das muitas conversas que vou mantendo com parceiros de outros países, há muitas coisas que todos nós pensamos, mas que estão já a ser trabalhadas. Parte delas, e não tenho dúvidas, nas fases de transição vão existir medidas restritivas ao número de pessoas por espaço. A própria questão que hoje em dia se fala bastante e que foi muito controversa aqui em Portugal e utilizada noutros mercados, que é as próprias questões do distanciamento social, vai ser impossível. Ou seja, tudo isto vai afetar a forma como fazemos as coisas e, portanto, a própria proximidade entre as pessoas dentro do espaço, a questão do distanciamento social. Nós, os povos do Sul, somos povos que gostam muito do contacto físico, o aperto de mão, o beijinho, e, portanto, tudo isso é algo que provavelmente será impensável nos próximos tempos. E os espaços, posso dizer o que é mais falado nos fóruns internacionais neste momento, o que já se aplica nos aeroportos tem a ver com a adaptação do sistema de videovigilância dos próprios locais para a sua adaptação e que permite a leitura da temperatura das pessoas na entrada. Tem a ver com a questão da higienização, não só do ponto de vista portanto, da gestão do próprio espaço, na forma como o próprio espaço é preparado em termos de acesso, seja as pessoas utilizarem a máscara, seja a disponibilização dos líquidos de lavagem de mãos, seja na própria infraestrutura
ter um cuidado especial na higienização do espaço. Eu posso lhe dar um exemplo. Nós, às vezes, num espaço como a Altice Arena, podemos ter 3 vezes o mesmo evento repetido ao longo do dia. Obviamente que, se calhar, o intervalo entre cada uma dessas atividades terá que ser espaçado no tempo. A indústria tem que pensar em coisas deste tipo, ou se estamos a ter uma reunião de colaboradores de uma empresa e depois, durante um coffee break, rapidamente se faz o changeover para a seguir ter um jantar ou uma festa. Se calhar, nos primeiros tempos, esse tipo de solução tão imediata deixa de ser possível e, se calhar, entre a utilização do espaço de uma forma e a próxima utilização tem que haver uma higienização pelo meio para garantir questões, por exemplo, como a renovação do ar, que é apontada pelos cientistas como uma das questões mais importantes para evitar a propagação do vírus. Portanto, são muitas questões que estão neste momento em debate e que, se globalmente a indústria conseguir consensualizar medidas em termos do seu procedimento global, obviamente isso vai ajudar e facilitar as decisões de cada governo. E acho que vai beneficiar a própria indústria, que vai, com certeza, acelerar que essas fases sejam mais rápidas. Ou seja, na minha opinião, a indústria tem que ter a capacidade de demonstrar que está disponível para possibilitar uma recuperação mais rápida e que todos nós voltemos a fazer o que gostamos, globalmente investir nas medidas para que essa recuperação possa ser mais imediata. Miguel, uma visão sobre este tema, ou seja, o modo como o setor pode ser capaz de se autorregular, mas também lidar com as normas que lhe venham a ser impostas, não é? Sim, acho que o Jorge nesta pergunta tem muito mais informação do que eu tenho, portanto não sei se consigo acrescentar algo mais aqui, mas acho que devem ser normas científicas e normas de saúde que vêm, mas o setor depois vai ter que traduzir essas normas também para os aspectos práticos, porque, não sei, a distância tem que ser X, tem que fazer esta regulamentação, tem que medir temperaturas, isso são tudo normas que depois na prática, quando fazemos eventos, talvez temos que traduzir isso para processos internos que não são os médicos e os cientistas que vão conseguir dizer isso tudo, né? É uma questão depois de traduzir isso para esses processos, o que vai ser muito interessante e a meu ver vai alterar bastante, tal como eu já estava a dizer, alterar bastante o que é que os formatos dos eventos. Há coisas que não vamos poder fazer da mesma maneira e se calhar vamos ter que repensar coisas muito bem e tentar fazer coisas de maneiras completamente diferentes. Vai ser um desafio, com certeza, mas não sei, também tenho esperança que daí nasçam eventos muito interessantes e coisas híbridas e coisas de maneira diferente que se calhar neste momento não estamos à espera de ver. Enfim, uma das perguntas mais ansiosamente colocadas é quando é que tudo isto passará, não é? Ou pelo menos quando é que poderemos voltar a trabalhar. Pelas informações de que vão dispondo, até, enfim, pela ligação a essas associações que representam, podem falar-nos das vossas expectativas relativamente aos momentos em que possamos ter aqui alguma retoma, algum reinício de atividade e de como é que isso depois se vai desenrolar? É muito complicado. Eu posso dar 2 ou 3 indicações. Sei que na China, por exemplo, já estão a haver eventos, já estão a haver trade shows, exposições, etc. Portanto, e em todo o mundo é um pouco diferente. Mas no evento que nós fizemos na terça-feira, que tínhamos 12.500 pessoas a responder a essa questão, a maioria apontou para setembro. E acho que também é um pouco aquela coisa dos eventos profissionais não acontecem tanto no verão, portanto, talvez em setembro começamos a ver eventos. E acho que a resposta é mais o começar, não é a mesma coisa. Mas se as coisas correrem bem, se a infecção estiver controlada nessa altura, acho que setembro, acho que a parte do outono, setembro, outubro, vai ser caótica, porque acho que há tantos eventos que passaram da primavera vão tentar passar para o outono, que vai ser uma coisa completamente
nunca vista, mas também é provável que os eventos sejam um pouco mais pequenos, porque há pessoas que ainda não podem viajar ou que têm receio de viajar, ou qualquer pessoa com contraindicações médicas provavelmente não vai se sentir confortável a viajar ainda nessa altura, portanto é muito difícil aprofundar, mas setembro foi a maioria que vimos, e posso dizer, acho que vi uma pergunta no texto do Facebook, como é que estão as coisas aqui na Dinamarca. Posso dizer que já abriram um pouco, em termos de reuniões ainda nada, mas em termos de público geral começaram a abrir as lojas, começaram a abrir as coisas, ainda num regime muito protegido, mas começaram a abrir as coisas. E normalmente aqui o verão acontece um bocadinho mais cedo, portanto o verão aqui é mais a meio de junho, até meio de julho é que estão as pessoas quase todas fora, portanto eu julgo que aqui mais para agosto, provavelmente, se as coisas correrem bem, em agosto começamos a ter algumas reuniões. E talvez será um bom sinal para vermos para os outros países todos. Se as coisas começarem aqui em agosto a começar, é bom sinal que podemos alcançar um setembro forte, ou pelo menos em crescimento. Não é? Jorge? Sim, eu penso o mesmo que o Miguel, é muito complicado e nós que estamos numa fase mais atrasada da pandemia, estar a estipular um prazo. Mas eu desde o início, por acaso, também aponto para os timings que o Miguel referiu. Aproveito, também tenho estado aqui a ver as perguntas a passar no Facebook e estão aqui a perguntar. Estamos a fazer o trabalho do Rui, o Rui daqui a bocadinho diz, exato. Ok, então deixa estar, não precisam de mim, eu vou-me embora. Não, porque me estavam aqui a perguntar quando temos os primeiros eventos marcados na Altice Arena. E temos, de facto, eventos marcados em julho, que neste momento... quer dizer, no nosso caso, então, os eventos vão desde as 20 às 20 mil pessoas. E, portanto, todos eles, até pelas questões que temos estado aqui a falar, têm um tratamento diferente. Eu aponto, seria ótimo que em julho já fosse possível começar a ter esses primeiros testes que o Miguel refere, mas sim, realisticamente, eu penso que a partir de setembro já poderão existir condições para operar com alguma ou com uma maior normalidade, com as devidas adaptações que também temos referido aqui. Porque eu comparo um pouco estes impactos e, portanto, a indústria, não tanto do lado do turismo de negócios, mas mais do lado do entretenimento, há muitos anos que se habituou a lidar com medidas de exceção, portanto. E porquê? Porque os eventos de entretenimento foram um dos focos nas últimas décadas em que o aspecto da segurança atingiu uma importância tremenda. Por exemplo, de digressão da Ariana Grande depois dos atentados de Manchester e, portanto, os eventos do lado do entretenimento sempre se habituaram a medidas excepcionais que não eram transversais a todos os setores da sociedade. E agora o que estamos a viver é que essa excepcionalidade vai alargar-se a todas as outras atividades da área dos eventos e, neste caso, até ao turismo. Obviamente, porque é que também aponto para esse regresso à normalidade progressivo, mais ou menos com as datas que o Miguel apontou. Porque, devido a um dos fatores que eu falei há pouco, que é a confiança, a própria mobilidade das pessoas. Eu acho que faz todo o sentido, numa primeira fase, o estabelecer conceitos de proximidade regional e nem sequer falo só do próprio país. Portanto, é mais normal conseguir receber pessoas, se estivermos a fazer um evento no Algarve, do sul de Espanha, do que estar a vir pessoas da Dinamarca ou da Noruega ou da Suécia. Portanto, a mobilidade, principalmente nos eventos internacionais, é um dos fatores chaves, também vai ser muito afetada nos primeiros tempos, porque é preciso perceber que não basta os governos dizerem a partir de amanhã podemos sair, é preciso que as pessoas ganhem confiança. Eu acho que depois de tantos meses fechados em casa,
nós no primeiro dia que nos for dada a autorização para sair livremente, se calhar estamos com algum receio de o fazer ou de tomar determinadas iniciativas. E, portanto, tudo isso, devido a esses fatores, a recuperação será necessariamente mais lenta, porque não basta um ok administrativo do ponto de vista. Bom, perdemos o Jorge, continuamos com o Miguel. Ok. E eu gostava de perceber o seguinte, e o Miguel e o Jorge têm estado a acompanhar também os comentários e as perguntas que são partilhadas aqui no Facebook, e eu, apesar de querer manter esta nossa conversa dentro da esfera do papel das associações e de como é que elas podem atuar no contexto desta crise, há aqui algumas questões que acho que são pertinentes e não devemos perder a oportunidade, tendo-vos aqui connosco, de as colocar. E, por exemplo, a Sónia Bruxado perguntava ao Miguel, como especialista em marketing digital, como é que acha que as empresas de eventos portuguesas se podem destacar ou posicionar? No fundo, que tipo de argumentos é que podemos usar para reconquistar a tal confiança de que falávamos há pouco? Sim, é muito difícil nesta altura, temos de ter muito cuidado, e acho que logo no princípio desta crise houve reações completamente diferentes. Acho que o que nunca devem fazer é aproveitar notícias sobre a crise e tentar ganhar tráfego com isso. Vi alguns exemplos de pessoas a usar a hashtag, por exemplo, no Twitter, Covid-19, e pôr vídeos promocionais da empresa. Acho que isso é mesmo... E até fiz alguns posts nas redes sociais a dizer nunca fazer isso, acho que é mesmo mau gosto completo. Mas acho que, por outro lado, é uma oportunidade. E acho que é uma oportunidade das empresas mostrarem quem são, mostrarem as pessoas que estão por trás da empresa. Acho que há muitas empresas do nosso setor que se escondem um pouco por trás da marca, que têm contas nas redes sociais, por exemplo, e só falam através da conta principal. E acho que é uma oportunidade de ser honesto e de mostrar os processos que têm no back-office, de mostrar quem são as pessoas por trás do evento. Claro que é uma altura difícil, mas acho que é uma oportunidade de fazer isso. E tenho visto muitas empresas a fazer isso e ganhar bastante tráfego e ser bastante bem-sucedidos nisso. Também há algum movimento, muitas empresas têm, por exemplo, na sua página inicial a dizer nós estamos a lidar com a crise desta maneira e depois têm links para várias agências de saúde, etc., governamentais, e é um pouco, eu não vou à página de uma empresa de eventos saber o que é que o governo está a dizer, não faz sentido para mim, não é? No fundo o que eu quero saber é, continuamos a trabalhar, ok, continuamos a poder falar sobre eventos, vamos a isso. Não acho que fazer o marketing como se nada tivesse a acontecer também não é correto, mas fazer um marketing pessoal e contar histórias e perceber o que é que estão a trabalhar, acho que é uma boa oportunidade para isso. E as empresas que fazem isso bem, que têm um toque pessoal, acho que conseguem ganhar seguidores, ganhar leitores e esperemos que terem um bom ponto para depois, quando a crise começar a ser superada, quando começarem a ser marcados mais eventos, estarem mais fortes e as pessoas também conhecerem as caras por trás da empresa. Para mim é uma oportunidade para isso. E relativamente aos países, aos destinos, porque sabemos que Portugal estava a ter uma performance bastante interessante, quer no setor do turismo, quer no setor dos eventos, essa comunicação, esse retomar da promoção do destino, como é que pode ser encarada nesta nova realidade? Acho que passa muito pela história da marca, o brand story. E acho que há coisas que podem ser contadas que não precisam de estar a acontecer neste momento. Claro que estou sempre a contar histórias de Portugal e da história de Portugal e da geografia de Portugal. Há factos e coisas que muitos estrangeiros não sabem e muitos profissionais do setor não sabem, que podem ser contados, e todos eles contribuem para que as pessoas construam a imagem na cabeça delas do que é Portugal. E acho que esse tipo de marketing é importante continuar. Por exemplo, o vídeo que o Turismo em Portugal fez há pouco tempo,
acho que é o Can't Skip Portugal, ou um vídeo da Can't Skip Hope, exatamente. Acho que estava muito bem feita, a mensagem estava bem acertada, porque não foi uma mensagem que dizia não se passa nada, Portugal está tudo bem, nós aqui vamos continuar a fazer eventos. Era uma mensagem que dizia, quando estivermos preparados, lembrem-se que estas paisagens magníficas, estas coisas espetaculares que conseguem fazer em Portugal, continuam cá e estamos de braços abertos a receber-vos. E acho que esse tipo de marketing é bem feito, porque é sensível à situação, mas continua a contar a história. Porque cada pessoa que eu conheço no mundo dos eventos, quando eu digo que sou português, eu não faço a mínima ideia o que é que eles pensam. Sei que há ali um Cristiano Ronaldo, é capaz de haver um pastel de nata, é capaz de haver umas ondas da Nazaré, é capaz de haver ali um frango no churrasco, não sei o que é há, mas muitas pessoas têm uma ideia, pronto, é um país do sul da Europa, é um país pacato, é uma coisa gira, e acho que pensar que toda a gente conhece Portugal, esqueçam, temos que continuar a história aos poucos, aos bocadinhos, pastel de nata a pastel de nata, para construirmos uma visão de Portugal do país que é e das mais-valias que temos. Portanto, acho que é uma oportunidade de continuar a contar estas histórias, devagar, mas com aquela sensibilidade de estamos num momento de crise, estamos num momento difícil, não vamos dizer venham já, vamos dizer, quando tiverem a oportunidade, aqui estão as coisas interessantes que nós gostávamos de apresentar, não é? Obrigado, Jorge. Creio que já estamos em condições de também continuar a conversa aí desse lado, certo? Sim, isto houve aqui um pequeno problema técnico, mas penso que estão-me a ouvir. Sim, perfeitamente. Ok. E eu estava a explicar que algumas das questões que nos estão a ser colocadas diretamente no Facebook não têm propriamente, ou não têm diretamente que ver com esta questão que nos traz aqui hoje, que é o papel das associações, mas dada a vossa presença, também não acho que se deva perder essa ocasião. E a Sónia Bruxado perguntava se o Jorge acha que os vénios devem suportar os custos de preparação do espaço ao nível de higiene, de segurança pós-Covid, ou se devem ser os organizadores de eventos, ou eventualmente aqui um outro modelo partilhado. Qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião ainda sem estar em... Não estamos a ouvir. E agora? Agora sim. A minha opinião é que, tendencialmente, isso acabará por ser... sempre que existem medidas mais restritivas, isso vai acabar por afetar todos os stakeholders da indústria. Foi assim que aconteceu no entretenimento, com medidas de segurança adicionais. Obviamente há coisas muito específicas. Quando estamos a falar de câmaras de medir a temperatura, isso é algo que afeta diretamente os espaços, mas eu acho que as medidas, sinceramente, vão acabar por impactar a indústria transversalmente. Portanto, isto é algo que vai afetar todos. Os espaços, os vénios vão ter que tomar medidas para que se ganhe a tal confiança que referíamos, mas também os organizadores de eventos também terão que ter medidas. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito concreto, estou um pouco coisas que venho pensando. Imagino que os aviões em determinado período só podem viajar com metade da capacidade. Se calhar o preço das viagens vai aumentar. Portanto, há uma série de... Perdemos outra vez o som, Jorge. Está-me a ouvir, Rui? Sim, agora sim. E, portanto, eu acho que é inevitável que todas essas medidas vão acabar por impactar transversalmente todos os stakeholders e não apenas este ou aquele. Muito bem. O Bernardo Capucho coloca aqui uma questão que é, no fundo, como é que é possível equilibrar, enfim, novas regras que limitem, por exemplo, o número de participantes num evento, num determinado espaço, e, por outro lado, salvaguardar a rentabilidade da operação desses mesmos espaços. Acham que também aqui as associações podem ter um papel para, enfim, encontrar soluções equilibradas, digamos?
Eu acho que sim. Miguel, força, interrompi-te. Não, Jorge, esta pergunta é certamente para ti. Sim, acho que... Não, eu acho que podem, naquilo que falávamos há pouco, que é proativamente aproveitar experiências que já estejam e práticas que já estejam a ocorrer em mercados que já estão em fases mais adiantadas, para que essas medidas sejam aplicadas em Portugal. Quer dizer, eu acho que e acho que tem que ser um pensamento transversal à indústria, quer estejamos a falar de entretenimento ou de turismo de negócios. Estou a pensar, por exemplo, as associações médicas, e a ICA passa também muito por aí, também dependem fortemente das receitas geradas por um conjunto de congressos que ocorrem a nível mundial para a sua autossuficiência. E, portanto, todos nós que estamos envolvidos na indústria em termos globais, temos que pensar que as coisas não vão ser exatamente no momento zero igual à situação que tínhamos em dezembro, novembro ou até janeiro deste ano. E, portanto, todos temos que estar disponíveis para fazer concessões. Vai ser impossível, qualquer que seja a nossa área de atuação, achar que no momento zero vamos ter as condições que deixámos tão recentemente. Isso vai ser impossível. E, portanto, quanto mais cedo todos percebermos isso, mais depressa conseguiremos, logo que seja possível, obviamente, e estejam salvaguardadas as questões de saúde, mais depressa conseguiremos retomar esse caminho de recuperação e de tentar recuperar um passado recente. Acho que é o que todos desejamos, mas estejamos todos preparados para nos adaptarmos e fazer concessões. Não há outro caminho. Sim, eu imagino talvez num futuro... Imaginemos por um momento que as fronteiras não abrem, certo? Mas há eventos grandes que continuam a acontecer, mesmo que parcialmente virtualmente. Portanto, há eventos híbridos que já fazem isto e imagino que uma das coisas que pode vir a acontecer, imaginemos um Web Summit em que não podem viajar para Portugal milhares e milhares de pessoas, mas se calhar há um Web Summit em Portugal e outro Web Summit em Espanha e outro Web Summit em França e interagem localmente as pessoas que se calhar vinham ao Web Summit e nos outros países todos e vários venues são os pods, são os sítios onde as pessoas se reúnem. Claro que neste caso o Web Summit seria negativo para Portugal, mas podemos inverter ao contrário, né? Pode ser um evento que se calhar acontece nos Estados Unidos, mas não podemos viajar para os Estados Unidos e se calhar vamos ao Altice Arena encontrar-nos com as pessoas que se calhar também iam para esse evento e fazer um mini evento ligado àquele evento grande. Estou só a dar sugestões, mas pode ser, se as fronteiras continuarem a ser muito restritivas, pode ser uma maneira que um evento grande ou um tópico pode ser discutido ao mesmo tempo em vários países ao mesmo tempo e a indústria começa a recuperar, talvez não com grandes eventos naquele momento, mas com vários eventos pequenos que vão tendo aquela coisa de estarmos cara a cara com as pessoas que nós queremos, não é? Uhum. Há aqui uma outra questão que é colocada pelo Alberto Pires, que tem que ver com, no fundo, políticas em termos de remarcações dos eventos, como é que os espaços estão a gerir essas remarcações, o adiamento, os cancelamentos até, eventualmente. Indo além até desta pergunta, no fundo aqui o que eu gostava de perceber é se esta crise nos demonstrou que também é necessário fazer um trabalho aqui ao nível do tipo de contratos que são usados no setor, o tipo de seguros que são realizados. Qual é a vossa visão sobre este tema? Bem, eu acho que esta crise veio até por ser muito completamente inesperada, vai deixar uma série de ensinamentos e de questões que se calhar nunca ninguém tinha pensado. Em termos
se quisermos falar, até porque estou aqui, obviamente, a representar uma associação internacional, mas também a Altice Arena, nós temos uma percentagem elevada de eventos internacionais, independentemente da sua dimensão. E, portanto, os contratos nessa perspectiva do Congresso Médico, de uma Web Summit, já são bastante detalhados e bastante exigentes. Claro que a questão do Covid é uma questão excepcional e nós estamos, obviamente, também a tratá-la de forma excepcional. Aliás, sem querer ser demasiado exaustivo, já tive a oportunidade de escrever para a Event Point e, portanto, está publicado qual é que é a nossa posição relativamente a toda essa questão, que é, como eu disse, uma posição de concessão e de tentar encontrar uma plataforma de entendimento e que ajude a viabilizar preferencialmente o evento noutra data, como o Miguel disse, e muito bem, no nosso caso em particular, nós, antes de Covid, íamos com uma média de praticamente 150 eventos por ano, portanto temos pouco espaço de agenda disponível e, portanto, logo que há atividade de retome, infelizmente, mantendo-se as marcações que já tínhamos anteriormente e que estão mais projetadas e mais distantes no tempo, será difícil garantir, ou seja, vamos supor que existe essa retoma durante o último quadrimestre até final do ano. E, ao que tudo indica, é possível no início de 2021, portanto, ter uma solução médica para esta pandemia. É normal que a atividade vá retomando aos poucos. O que isso vai indicar é que, penso que isso vai acontecer no nosso caso particular, em Portugal e se calhar noutros países, é que vai ser impossível, com as infraestruturas existentes, encaixar ou a totalidade dos muitos, centenas, milhares de eventos que estão agora a ser adiados ou cancelados e, portanto, é um pouco nessa balança e numa política de total cooperação com os clientes e, portanto, muito claramente, e para não fugir à pergunta, até porque ela está publicada, não estamos a aplicar as condições, e muito longe disso, as condições de cancelamento ou adiamento que tínhamos previsto nos contratos e que aplicávamos no período pré-Covid. Portanto, é um pouco o que eu disse há pouco. Todos os stakeholders da indústria terão que fazer concessões para que, e penso que é isso que está a acontecer worldwide, não há outra forma. Sim, acho que, pronto, isto é uma pergunta mais para os outros, mas acho que concordo e temos todos o interesse que todas as empresas do setor sobrevivam. Portanto, se vamos aplicar todas as regras dos contratos, acho que rapidamente as empresas desaparecem e ninguém tem interesse nisso. Portanto, está a haver um bom senso geral internacionalmente em termos de contratos e tudo. Bom, nós estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, haveria muitas outras questões para colocar, mas eu queria que, antes de fecharmos esta nossa conversa, que nos dissessem muito rapidamente porque é que acham que é importante que alguém que trabalha no setor dos eventos se possa vir a envolver numa associação desta área. Eu, para mim, acho que o crescimento pessoal, digamos, o crescimento profissional pessoal, acho que não há um substituto para isso. As pessoas com que eu encontro quase diariamente, por causa da associação, os boards que já fiz parte, as reuniões que já fiz parte, é uma aprendizagem muito acelerada e acho que é muito valiosa. É difícil de vender esta aprendizagem como um curso, isto não é um MBA ou uma coisa assim, mas é quase como se fosse. Portanto, recomendo vivamente quem puder fazer parte de associações, pode ser um capítulo pequeno, pode ser uma coisa enorme, mas tentar fazer parte e ativar ao máximo é uma aprendizagem muito, muito interessante, difícil, dura, mas para mim super valiosa, acho que vale mesmo a pena. Jorge? Bem, eu concordo em absoluto com o Miguel, tenho aprendido imenso nestas duas associações em que estamos inseridos
e eu acho que isso a prazo é o mais importante, é como o Miguel diz, é de facto difícil no início, porque passamos de uma realidade local para uma realidade global, mas é um investimento de longo prazo que merece muito a pena e que nos ajuda não só na nossa atividade diária, nas nossas empresas, mas também ajuda o destino e a indústria onde estamos inseridos, e que no meu caso é Portugal. Eu não queria deixar, Rui, se me der só mais 20 segundos, não queria deixar de dizer que também a nível do capítulo ibérico, como eu disse, estamos a preparar, para além das iniciativas que a ICA está a liderar todos os dias em termos de webinars, conferências, partilha de experiências. Estamos a preparar algo direcionado aos associados ibéricos. Também, lá está, aproveitando o network global com a participação de membros de outros capítulos, para que o fluxo de informação não seja só via os boards de cada capítulo, mas que possa envolver os associados diretamente e que possam partilhar as suas experiências, como também estamos a promover através do capítulo ibérico, algo que irá acontecer em maio, que é uma ligação direta com o Fórum Mais, que agrega todas as associações a nível de Espanha, e para que possa haver uma interação maior com os players Portugal, Espanha, também no sentido dessa partilha de informação. Portanto, é um pouco isso. As associações devem perseguir esse objetivo, que é a partilha de conhecimento, de experiência, o crescimento pessoal e, com isso, o crescimento das empresas. E pegando no início, a militância é importante, porque quanto maior for a representatividade, maior também será a voz ativa e o poder de influenciar o rumo que a nossa indústria pode ou não tomar, e isso acho que é o mais importante. Podemos ter uma voz ativa e dar as nossas opiniões. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez aos dois por terem aceitado este desafio para conversarmos aqui hoje. E recordar que na próxima terça-feira, às 4, voltamos a ter aqui uma nova conversa em direto no Facebook da Event Point, desta vez, ou nessa altura, mais focada na parte da animação turística. Vamos ter o João Paiva Mendes, da Boost, e o Rui Palma, da Palma Yachts. E, portanto, vamos falar sobre esse setor da animação turística. Obrigado por nos terem acompanhado. Obrigado, Miguel. Obrigado, Jorge. Obrigado. Muito obrigado.